Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Bom dia, meus amores. Mais um dia aqui no Congresso agora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, bem como as outras academias também. Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, Congresso Internacional de Ultrassonografia, FISUSAL, 11º Simpósio Internacional de Medicina Fetal, SOBRAMEF, segundo Fórum de SBUs de Endometriose. São várias academias se encontrando no 29º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, SBUs, para a educação continuada, né? Vamos para mais este estudo, vamos para mais um dia no congresso aqui, 29º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, SBUs, para a educação continuada de hoje, desse ano, 2025. E vamos hoje de auditório 3, né? Sim, como eu disse, a medicina ela se interliga, né? Como na internet fala, vamos fazer um fit entre a ultrassonografia hoje com a dermatologia estética, a cosmiatria. E sim, senhores, existem complicações e muita na dermatologia estética. Não é assim tão simples. E a ultrassonografia já se adiantou, já se adianta, na verdade, que há anos já estuda, né? Mas como nós temos novos preenchedores, temos que estar sempre estudando, porque cada um tem uma frequência, né? Uma impressão na imagem. Vai se mudando, na verdade, né? Existe um padrão, mas vai se mudando. O PMMA é diferente do ácido hialurônico, que é diferente dos bioestimuladores, mas todos podem dar complicações, mas como eu disse, em estudos mais avançados, o PMMA foi o único que mostrou-se seguro, né, em relação a complicações. Então ali nós vamos estudar essas complicações hoje, né, bem como saber identificar os procedimentos, as complicações, né, e o procedimento quando ele é bem feito também, né, pois nós, ultrassonografistas, também temos que estudar esta parte de dermatologia estética, até porque o mercado está muito aquecido, né, e tem muitas complicações, só que os blogueirinhos não mostram as complicações, por isso que estão tentando se regular o mercado, né, porque muita gente com complicações até de morte, como eu venho falando, e a gente estuda sobre isso. Por isso que se você vem um blogueiro, mesmo que médico, falando muitas coisas, cuidado, tá? Nada é 100% seguro. Mas claro, fazendo com um ótimo profissional, adequado, com material adequado, instrumento adequado e profissional que sabe. Quando eu falo adequado, é profissional que estuda, profissional que já entende a área de emergência médica, que é médico, sabe identificar, né? Enfim. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Estamos aqui estudando para cuidar melhor de vocês. Vamos para dentro, vai começar agora o congresso. Aqui eu passei pelos estandes, né, das máquinas, são máquinas extremamente caras e tecnológicas. Aqui tem as demonstrações de algumas máquinas, alguns estudos, né, científicos. E são várias salas distribuídas aí por todas as áreas, né? Cada área aí da ultrassonografia, que abrange o corpo todo, e aí abrange vascular, abrange ginecologia, abrange medicina interna, abrange cosmiatria e por aí vai. E todas, não tem uma área da especialidade de medicina que a ultrassonografia não entre e que não seja importante. Tudo hoje precisa de ultrassonografia, praticamente tudo. Muito difícil você falar que você não vai usar ultrassom. Ontem estava numa parte do congresso, estudos de nervos. A gente acha que só ressonância, não.
ultrassonografia também estuda nervos e muito bem, e ajuda a identificar e dar diagnóstico, assim como as outras áreas da radiologia. Vamos para lá, que já vai começar o congresso. Estamos aqui, mais uma vez, estudando e ficando mais aprimorado para melhor atendê-los e, se possível, resolver as complicações ou ajudar a atenuar as complicações dos péssimos profissionais. Vamos de auditório 3 hoje. Esse é o nosso grande desafio. Então a gente precisa entender muito de PMMA, a gente tem que entender o PMMA, porque o PMMA ele é definitivo. Onde tem PMMA não se deve colocar nada ali junto. Muito importante, porque o PMMA, sobretudo, tem o PMMA antigão, que nossos antecessores já colocaram, usavam muito, e que a gente encontra muito, né, no rosto das pacientes. O PMA é um material preenchedor bem antigo, usado em diversas áreas, inclusive da medicina, em outras áreas, como até a ortopedia, na prótese, enfim, ortopédica. Mas viu-se que ele volumizava aquelas estruturas e aí começaram a usar para correção de defeitos cutâneos. E principalmente na década de 80 e 90, dos anos 80 e 90, com esse boom da AIDS, esses efeitos na pele dos antirretrovirais que causavam lipodistrofias, a Anvisa autorizou para o uso desses defeitos cutâneos, digamos assim. E aí isso serviu de gancho para logo em seguida ser usado na cosmiatria também, como material preenchedor estético. E na medicina o PMMA é usado para várias outras coisas, viu? Inclusive começou com a bucomaxilo. Da ortopedia usa muito, então como cimento ósseo, o PMMA é usado na medicina desde 1930. Em 1986 ele começou na área da estética. Nessa época o PMMA eram partículas mais grosseiras, mais rugosas, mais irregulares, de tamanhos diferentes. E isso estimulava uma reação granulomatosa importante no nosso corpo. Por isso tinha muita formação de granuloma. Mas o produto foi se modificando, foi melhorando para chegar como ele é hoje, mais homogêneo, as partículas são mais semelhantes, é o tal PMMA novo, e é novo sim, que é novo criado há pouco tempo. Né? Às vezes nem tão hiperecóico, a hidroxapatia tem um aspecto em nuvem, a policaprolactona, se você estudar na frequência correta, né, e variando a frequência, você vai ver o aspecto típico, que é hipoecóico, com os foquinhos brilhantes dentro, e alguns poliláticos corporais, como o Eleva, por exemplo, os cúpulas também podem acontecer, pode fazer os granulomas, que aí você vai ver essas imagens hipoecóicas. Cada um tem a sua dica, você tem que ir variando a frequência. Então aqui no aparelhinho que a maioria usa, o mais popular, pode fazer muita sombra quando você está com a harmônica ligada, 22, por exemplo. Vários produtos, tanto a hidroxapatita, quanto o PMMA, quanto o Elancet, que é a policaprolactona. Então você tem que variar a sua frequência para você tentar ver a cara do produto, a carinha dele, como é que é a matriz dele. Então olha só, o mesmo produto na mesma paciente, na mesma região, só diminuir a frequência aqui para 16, sem harmônica, e já consegui ver melhor a carinha do produto, tá? Então, essa harmônica também, ela faz muito mais sombra. Às vezes a gente tira isso aqui, deixa só no modo B, diminui a frequência para ver a carinha do produto. Outra dica da policaprolactona é que ela não faz a espícula, como a Claudinha falou, e a sombra dela é mais fraca, como se fosse uma atenuação sonora. Tem uma sombra, mas você consegue ver o fundo ainda. Já a hidroxapatita tem um aspecto mais em nuvem. Tem as regiões mais típicas também, a região posterior.